Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia da TV CFP. Esse é um espaço global de diálogo do Conselho Federal com toda a sociedade. Participe, sugira temas ou mesmo mande críticas ou sugestões. O nosso programa é feito para você. O assunto dessa edição é sobre formação profissional. E quem vai conversar com a gente é o professor da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, Jefferson Bernardes. Ele é um dos líderes do grupo de pesquisa Psicologia Discursiva da UFAL e integrante do grupo de pesquisas Práticas Discursivas e Produção de Sentidos da PUC de São Paulo. Jefferson também é representante do CFP no Comitê Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde. Jefferson, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Eu que agradeço, Denise, é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando sobre uma avaliação que você possa nos passar sobre a formação profissional do psicólogo e da psicóloga hoje no Brasil. Bom, é um assunto bastante complexo, né? Ele envolve muitas questões, muitos atores, muitas coisas. Só para a gente ter uma ideia, hoje o país tem mais de 500 cursos de graduação em psicologia, isso é uma enormidade. Talvez um dos desafios não seja mais a ampliação desta rede, mas uma maior igualdade em sua distribuição, né? Então, nós temos regiões do país que têm poucos cursos de psicologia, regiões do país que têm muitos cursos de psicologia. Quais são essas regiões? Fundamentalmente, a região norte ainda é muito carente, Sim. Alguns estados do Nordeste, né? Mas as regiões sul e sudeste, sem dúvida, têm cursos em um volume muito exacerbado. Sim. Então, assim, esse talvez seja um dos grandes desafios da complexidade desse tópico. Um segundo desafio que eu colocaria na questão da formação hoje, uma segunda questão importante para a gente, é como estabelecer uma formação realmente de qualidade, um profissional crítico, comprometido, politicamente bem centrado, né? E que oriente, que essa formação seja orientada para as discussões mais sociais e mais políticas da sociedade brasileira, né? Eu acho que talvez esse seja um ponto muito importante para a gente. Como é que você avalia o currículo hoje, né? E quem e como deve ser analisada a questão da grade curricular? Os cursos de psicologia seguem as diretrizes curriculares nacionais, né, homologadas em 2004 para os bacharelados pelo Ministério da Educação, e em 2011 replica-se as diretrizes do bacharelado e acrescenta-se as diretrizes das licenciaturas em psicologia. Então, por um lado, nós temos os psicólogos, que são os atuais bacharéis, que a formação do psicólogo está aí, e por outros, os licenciados, né, que são os professores de psicologia para o ensino médio. Todas as matrizes curriculares, toda a discussão das propostas pedagógicas, político-pedagógicas dos cursos de psicologia tem que ser baseadas nessas diretrizes. Sim. Né? Agora, os cursos têm autonomia para construir suas propostas a partir dessas diretrizes. Essas propostas são encaminhadas para o Ministério da Educação, são avaliadas, né? Aí o curso é autorizado ou não. E o Ministério da Educação, no caso da psicologia, conta com apoio da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, do Conselho Nacional de Saúde. Então, todos os cursos de psicologia também passam pelo Conselho Nacional de Saúde, né? E aí podem ser o Conselho, a CIR, né, a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, emite um parecer autorizando ou não esse curso. A CIR ela tem uma especificidade, que é ela avalia a proposta político-pedagógica de acordo com as necessidades de saúde da população. Então, ele tem esse recorte que é específico. Tem um levantamento, para nós é importante. Tem um levantamento para que chegue a esse foco, para fazer esse estudo, para saber essas necessidades? Tem a resolução 350 do Conselho Nacional de Saúde que nos orienta na avaliação dos cursos de psicologia para permitir sua autorização. E a questão interdisciplinar, na questão da rede pública? Essa é, eu diria, uma das questões mais centrais, né? Então, assim, além de orientar a formação para a discussão da saúde pública e para o Sistema Único de Saúde, o curso ele tem que estar inserido na rede de saúde do seu município, da sua região, né? E dentre outras características do perfil formativo desse profissional, a discussão do trabalho em equipe, do trabalho interdisciplinar é fundamental. Não se trabalha solitariamente, mas hoje não dá, não sustenta, ninguém consegue resolver as questões dos problemas sociais ou os problemas do país de forma solitária.
né? Então, por isso que é importante a interdisciplinaridade, sim. Eu tive uma experiência, esse é um desafio forte, claro, na nossa formação. Eu sou professor universitário e semestre passado eu perguntei para um grupo de alunos formandos se haviam, durante os 5 anos do curso, tido alguma experiência com outros alunos de outras graduações, experiências práticas, né? Só 3 levantaram a mão, e os 3 que levantaram a mão, de uma turma de 40, sim, os 3 que levantaram a mão tinham tido experiências em função de um programa de saúde, né? Que é o que a gente chama de PET Saúde, né? Os demais nunca tinham tido uma experiência com outros cursos. Isso é muito ruim, quer dizer, a gente tem que reverter esse quadro. A psicologia está bem associada a todos esses trabalhos, né? Sim, sem dúvida. Então é muito importante essa formação. Vamos falar um pouquinho da formação de especialização profissional e acadêmica? Uhum. Maravilha. Bom, nós estamos agora com um grupo de trabalho, né, o GT das especialidades. Essa é uma discussão para nós do Conselho Federal de Psicologia muito importante, porque nós nos preocupamos muito com essa discussão da formação também no nível da pós-graduação, né, e aí no caso das especializações. A gente tem sustentado um pouco e tentado construir um pouco esse argumento da diferenciação entre especializações acadêmicas e especializações profissionais. Então, esse tem sido um pouco o nosso norte de sustentação e de ação. Sim. Qual é a grande questão que nos preocupa? Nós temos uma gama de instituições chamadas não educacionais, que não possuem cursos de graduação vinculados ao MEC, e que trabalham formação do psicólogo, né? Então, essas instituições, claro, foi ao longo dessa última década, principalmente, foi muito conversado isso e muito agilizada a discussão da concessão do título de especialistas, a partir de um credenciamento de instituições, né? Esse credenciamento, então, era feito em parceria com a ABEP, só que nós estamos sob uma ação civil pública que está nos impede o sistema conselhos de exercer o credenciamento de instituições para fins de certificação de titulação de especializações. Nesse momento, portanto, a concessão de títulos só passa pelo concurso, né? E no nosso entendimento, o concurso ele é muito frágil para poder qualificar ou certificar um profissional. Ele é um instrumento muito pouco potente para isso, né? Então, nós montamos um grupo de trabalho das especialidades composto por conselhos regionais de psicologia, núcleos formadores, né, dessas entidades, dessas instituições não educacionais e a ABEP, né, junto com o CFP, né, para podermos avançar nessa discussão. Nós temos 3 linhas de ação neste momento. Tá? A primeira delas é proteger os profissionais que já estão nos cursos de especialização e que foram impedidos em função da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal. Então, esse é um primeiro ponto. E hoje que pé que está essa ação, antes que a gente continue a conversa? Ela está para ser julgada agora. A sentença está para sair dentro dos próximos meses. Tá? Nesse momento, nós estamos, por liminar, impedidos de fazer credenciamento. Lembrando as pessoas que estão nos assistindo que depois, no próprio site do Conselho Federal de Psicologia, elas podem estar acompanhando essa ação pública. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, isso tudo está no site o tempo inteiro. Então, a primeira linha de ação é essa, a proteção desses profissionais que estão nesse mercado, né, nesses cursos. A segunda linha de ação vem no diálogo com as entidades em psicologia e com os demais conselhos de classe do país. Então, como que a gente pode juntos avançar nisso? Tá? Mas é fundamental, por exemplo, o diálogo com as entidades em psicologia, com o FEMPB e outras entidades que compõem a psicologia brasileira. E uma terceira linha de ação vem no diálogo direto com o próprio Conselho Nacional de Educação, né, no que diz respeito à constituição do chamado marco regulatório das especializações, que está também para ser votado agora no Conselho Nacional de Educação. Essa é uma terceira linha de ação muito importante, porque configurando o marco regulatório, a gente vai clarear um pouco como fica a discussão das especializações. Bom, Jefferson, vamos dar uma paradinha agora para a gente assistir uma matéria sobre a formação profissional do psicólogo no Brasil. Parece que a psicologia ela tem uma tradição, pelo menos aqui na Federal, de ser muito híbrida, de ser muito generalista, então a gente não consegue formalizar perfis típicos, não. A gente pode até falar, usando uma terminologia mais antiga, de traços de caráter, como a extroversão, ou um tipo de sensibilidade maior para a escuta, mas que não é garantia nenhuma
para adesão a um desses caminhos, né, um desses percursos profissionais. Mais do que estar habilitado tecnicamente para lidar com os problemas dos pacientes, o profissional de psicologia precisa estar preparado emocionalmente para enfrentar os próprios medos e traumas. O primeiro conselho, né, a primeira advertência seria essa: fazer psicoterapia. O segundo é estudar muito, né? Ler muito, se dedicar muito à psicologia. A psicologia é muito complexa. Se o crescimento pessoal é importante, a formação técnica também é imprescindível para se obter registro junto ao Conselho Regional de Psicologia e conseguir atuar oficialmente. O curso superior traz disciplinas que vão desde a estatística até a psicanálise. Aqui, em uma das universidades federais mais importantes do país, o curso de psicologia teve a sua grade curricular reformulada. Até 2008, o curso formava bacharéis e psicólogos. Atualmente, quem faz a graduação sai apenas com o diploma de psicólogo. A grade curricular da psicologia ela é bem clara, né? São 10 períodos, muito bem divididos entre atividades obrigatórias, essas atividades de extensão que a gente sugere que o aluno faça, os grupos de pesquisa. Os alunos têm acesso a esses grupos de pesquisa muito cedo no curso, desde o terceiro período, eles já são obrigados, inclusive, a aderirem a algum grupo de pesquisa para conhecer algum grupo, têm liberdade de circular, o acesso à bolsa de iniciação científica é muito alto, né, na universidade, enfim. A ideia é que o aluno se entregue à universidade. É sempre importante tentar, eu acho que a gente faz isso muito bem aqui, articular vivências profissionais com a grade curricular, né? Então, já pensar nesses campos de estágio articulados com a pesquisa, a extensão e a docência. O aluno que sai da universidade pode seguir diversos caminhos, desde abrir sua própria clínica até trabalhar com atendimentos clínicos em hospitais e centros de saúde, além de poder atuar com orientação vocacional em escolas ou com aconselhamento de profissionais na iniciativa privada, em instituições esportivas e empresas do terceiro setor, entre outras. Uma coisa é você ser profissional liberal, trabalhar com uma elite, um consultório privado, etc. A outra coisa é trabalhar no serviço público com uma gama completamente diferente de pessoas, de demandas, etc. Então, eu acho que os cursos hoje, eles têm que ter muito claramente definido o compromisso que eles têm com a saúde pública, né, com a assistência social, as demandas do CREAS, do CRAS, etc. E isso nem sempre está claro nos projetos pedagógicos dos cursos que a gente tem examinado. Pretendo me inserir na academia, mas acho que na área da psicologia, a experiência clínica é muito importante. Mesmo nas aulas, né, eu acho que assim, eu nunca tive aula com um professor que não clinicou. E eu acho isso muito importante, assim, a experiência clínica, os exemplos e tudo mais. Então, eu pretendo, sim, ter uma carreira acadêmica, mas ainda quero atuar bastante na clínica. Uma boa graduação, ela inevitavelmente ela deve promover uma transição do profissional da graduação para uma área específica de intervenção, de trabalho, de atuação. E isso se dá a partir de um foco que começa lá atrás, na graduação, com as ênfases curriculares, que não são especialidades, mas são ênfases. Quer dizer, aquilo que o perfil do curso favorece mais, o campo que ele favorece mais. Depois uma especialidade e depois aí, se ele quiser se aprimorar o resto da vida, porque a psicologia você se aprimora o resto da vida. Então, eu acho que não tem condição de trabalhar em todas as áreas. Mas o Conselho está debatendo, junto com outros órgãos do Ministério da Educação, etc., a possibilidade de um foco na formação profissional para que isso possa realmente dar ao psicólogo uma segurança maior para atuar em diferentes campos. Jefferson, vamos continuar agora falando um pouquinho mais sobre as especializações acadêmica e profissional. Ok. A diferença entre elas, né? Isso, para a gente diferenciar. Isso. Basicamente, a nossa argumentação ela é simples, né? A especialização acadêmica é a especialização chamada lato sensu. Sim. O que significa lato sensu? É literalmente sentido amplo. Sim. Então, o sujeito, determinadas interpretações de um campo específico têm que ser compreendidas amplamente, né? Essa é a questão da especialização acadêmica. Sim. Né? Ela é lato sensu, ela é ampla. Se eu entro numa especialização em psicologia escolar, o campo da psicologia escolar tem que ser dominado. Totalmente. Totalmente. As especializações profissionais, elas são especializações mais pontuais, locais, que visam responder problemas e questões do universo do trabalho do
profissional. Então, ela tem um outro perfil, o público é outro, os objetivos são outros, as demandas que surgem, sua estrutura, as dinâmicas são bastante diferentes. Na prática, as duas especializações, na prática. Na prática, como é que isso aí difere uma da outra e o que atinge principalmente na formação A acadêmica profissional? vem da academia, Sim. né? Quer dizer, é a reflexão, são saberes e fazeres, teorias e Sim. práticas do universo acadêmico, do domínio amplo de um campo de Sim. saber. No caso, as específicas são teorias e práticas, saberes e fazeres. Então, não há essa dicotomia entre a acadêmica, a teoria e a profissional, Sim. a prática, né? Mas são saberes e fazeres de um determinado ambiente, de uma determinada questão do seu ambiente de trabalho. Ele é focado, ele é específico, não há essa compreensão do lato sensu. Tanto que as especializações profissionais não requerem o título de uma especialização acadêmica, elas são questões distintas. Nós estamos chamando de especializações porque nós não temos o mesmo termo. Nós não temos um termo, nós não temos um termo diferenciado, né, que possa nos ajudar a compreender isso melhor, né? Mas, por isso usamos o termo especialização. Mas, de fato, se trata de uma outra formação. E a formação para exercício ético da profissão? Essa também é uma questão bastante delicada. Isso exige, eu acho que assim, nosso maior desafio hoje está num amplo diálogo entre os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, né, os profissionais envolvidos, né, as entidades, para poder estabelecer um diálogo mais profícuo, mais profundo sobre a questão da ética na formação e da ética profissional. A ética na formação, historicamente, ela vem assim sempre trabalhada de uma forma muito restrita, né? Quase que vira uma disciplininha lá, pendurada na grade curricular, né? Na matriz curricular. Ainda é assim até hoje? Ainda se tem essa dificuldade? Eu diria que boa parte sim, boa parte dos cursos sim. O que a gente tem tentado é trazer uma discussão ética ao longo do curso, de todos os processos, que ela esteja envolvida a todo momento na formação do aluno, né? Esse talvez seja o nosso maior desafio aí. E o CFP já tem um trabalho desenvolvido diretamente com a classe para fazer uma discussão cada vez mais ampla nesse assunto? Sim, através da COF, né, através de toda a discussão da Comissão de Ética, sem dúvida. Vamos entrar agora para a questão da psicologia, que foi uma das profissões que tiveram inserção da questão no campo da saúde, na década de 80, mais ou menos, né? Como é que essa decisão afetou a formação ou a escolha da grade curricular? Perfeito. Essa é uma excelente questão, Denise, porque assim, a psicologia talvez seja das áreas mais híbridas que nós temos, dentre outros campos de saber acadêmicos, né? A psicologia, tanto é que a psicologia ela oscila entre ciências da natureza e ciências sociais. Sim. Então, a inserção dela na saúde, ela é muito recente mesmo, e ela vem muito em função dos primeiros movimentos da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, ela vem muito do campo da saúde mental, né? E a ideia o nosso desafio é como reorientar as graduações em saúde visando o atendimento das necessidades de saúde da população e a sustentação a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde, né? Acho que esse é o nosso grande desafio hoje. E é um grande diálogo, né, para com a classe, uma boa discussão. Enorme, sem dúvida. Jefferson, para encerrar com uma pequena frase, qual o recado que você manda para a classe em relação à formação profissional? Olha, eu diria que um recado principal, que é uma questão que nos interessa muito de perto, dialogar ao máximo com os cursos formadores, né? Isso para nós é muito importante. Então, os alunos, os preceptores, os supervisores de estágio, de poderem estar participando das discussões da construção das propostas pedagógicas dos cursos. Essa participação é muito importante. Os cursos não podem ficar isolados dentro de uma mesma sala. Ele tem que ser poroso, ele tem que ser aberto para o diálogo com as comunidades que o envolvem. Então, assim, acho que o maior recado é isso. Participem das discussões, das propostas pedagógicas, dos cursos em que vocês estão inseridos. Alunos, ex-alunos, supervisores, preceptores. Isso é muito importante para a gente. E o Conselho Federal de Psicologia, claro, se coloca à disposição para auxiliar nesse processo. Que ótimo. Muito obrigada, Jefferson, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Denise. E o nosso bate-papo sobre formação profissional termina aqui, mas você pode acessar o programa quantas vezes quiser aqui mesmo na página do CFP.
E não se esqueça que esse espaço é seu também. Envie sugestões de temas, dicas e eventos do setor na sua região pelo e-mail programaentrenos@cfp.org.br. Acesse também no nosso canal no YouTube e veja nossa página no Facebook. Volte sempre aqui na nossa TV CFP e convide os colegas e amigos, clientes para conhecerem e compartilharem o nosso novo meio de comunicar. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você, e é federal.